Uau! Chegamos nessa segunda semana de março, no mês da mulher. Foi muito show, meu irmão, com todo carinho e respeito. Foi muito show. A nossa irmã Cláudia, que esteve conosco na semana passada, ministrou algo, falou, né, as suas orientações, com certeza alcançou muitas vidas. E com certeza ainda há de alcançar muito mais. Podcast Pé de Fogo. Eita glória! Já viu aquele momento que o pessoal está assim, uau! Eu acho que deve estar fazendo agora. Você deve estar aí sorrindo, porque com certeza você faz parte. Estamos aqui neste dia, nesta oportunidade com a missionária Cristina, mãe, líder do ciclo de oração na Assembleia de Deus ali em Magalhães de Basto. Aceitou esse convite, irmã, ela é muito corajosa, para poder estar aqui juntamente conosco no podcast Pé de Fogo. Irmã Cristina, fique à vontade, a casa é da senhora, sinta-se com certeza junto conosco. E a família Pé de Fogo, podcast Pé de Fogo, está muito feliz de receber a senhora aqui. Fique à vontade e esta casa aí vai, com certeza, se apresenta, fala quem é a senhora, né? Fique à vontade. Oi, gente, paz do Senhor. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, participando dessa edição. Espero contribuir e tenho certeza que o tema é pertinente e será de grande valia para todas nós mulheres, né? Que Deus possa seguir abençoando não só essa iniciativa do podcast Pé de Fogo, mas também a todos que estiverem aí acompanhando. Deus abençoe. Isso. Irmã Cristina, na semana passada, eu falando com a irmã Cláudia, eu lancei algumas perguntas e gostaria de um mesmo, né? Até porque para contribuir, como a senhora colocou bem, para essas mulheres, né? Eu sempre falo sobre mãe, avó, tia, filha, estão inseridas nesse mês, nesse contexto. E nós sabemos que a nossa vida, o nosso caminhar, ele contribui, com certeza, para algumas vidas. Às vezes nós não pensamos assim, mas é apropriado nesse período em que nós estamos vivenciando, até esse período mesmo do mês da mulher, para que algumas possam se despertar, porque às vezes a gente comenta alguma coisa, a pessoa não fixa na sua mente, mas quando você aborda, quando você fala, aí a pessoa passa a tentar. Aí a pergunta é, para que nós possamos trabalhar aqui, qual é a dimensão que a irmã tem da influência sobre seus liderados? Qual é a dimensão? Porque a pergunta é, qual é a dimensão que a senhora tem de influência sobre seus liderados, sobre aqueles que estão sobre a coordenação da senhora, até como, posso dizer, líder de ciclo de oração e demais. Possa complementar, falar para essas irmãs que estão aí, para que elas entendam que elas têm uma influência sobre alguém. Isso é muito interessante. A gente também lá na igreja desempenha a função de professora de escola bíblica dominical. Me perdoe, isso aí. Da mocidade. Bom. Né? Então a gente trabalha junto com o departamento da mocidade. Tem a liderança do departamento e nós caminhamos juntos na docência da EBD para a classe dos jovens. Legal. Né? E estamos ali no círculo de oração e falando para as mulheres. Na verdade, pastor Sérgio, eu não posso com propriedade falar do alcance dessa influência. Sim. A gente tem lances. Às vezes você fala uma coisa tão despretensiosamente e aí daqui a pouco vem alguém dizendo que aquela palavra mudou a vida dela. Às vezes você faz uma brincadeira que para você é só uma brincadeira, mas para a pessoa não é tão brincadeira assim, e aquilo de repente para ela foi a resposta de Deus. Aleluia. E os jovens, nós temos relatos de jovens que nem liam a Bíblia e agora fizeram os pais comprarem Bíblia de estudo. Legal. Porque você um dia na sala de forma corriqueira disse que não basta ler, tem que estudar. Então assim, na verdade você vai tendo lampejos dessa influência. Você nunca, eu acho que é muito difícil você com propriedade ter noção dessa dimensão. Agora, o que eu tenho e o que me pesa todos os dias de forma gigantesca sobre os ombros é a noção de responsabilidade. Boa. A influência, entende? mas a responsabilidade que a senhora tem por influenciar. Saber que eu não posso dizer quem está sendo influenciado, mas eu sei que eu tenho uma responsabilidade muito grande sobre aquilo que eu falo, sobre aquilo que eu faço, até quando eu não falo. Tem pessoas que
Observam você quando você chega na igreja, como você chega, como você se porta. Então, tudo isso é uma influência. Então, para uma mulher, mãe, vó, jovem, que às vezes a gente vai falar assim, mas ela é jovem, tem 16 anos, sei lá, 18 anos, mas tem uma criancinha, Sim. Uma menininha de 3 aninhos que se identifica. Então, a colocação que a senhora falou dessa responsabilidade. Responsabilidade. E eu passo isso para minhas filhas. Sim. Eu tenho 2 adolescentes, né? A Bia, a Ana Beatriz, Qual a idade? tem 16 anos, Sim. A mais velha. Ela faz parte do departamento da juventude, mas auxilia na equipe do departamento infantil. Bom. Faz parte da coordenação. Eu falei para ela, as crianças, algumas meninas estão te olhando e já querem ser igual a você. Legal. E ali a Raquel, que tem 14 anos, é dos adolescentes e serve ao Senhor na coreografia. E eu falei para elas, as crianças já querem fazer a coreografia igual a você. Então você sempre está influenciando, mesmo sem perceber. Você pode não ter noção, mas você tem sempre que contar com o fato de que grande é a responsabilidade por estar influenciando de alguma forma. Mas nesse momento, como a senhora colocou bem, a senhora tem não vou dizer um papel, tem uma responsabilidade como todos nós, mas vamos colocar um papel. Na igreja, a senhora tem uma filha de 14 e uma de 16, Isso. Certo? Então, querendo ou não, com todo carinho e respeito, a senhora está influenciando dentro de casa. Sim, começa. Então, a minha preocupação, eu acho que a mãe, a mulher que esteja ali, não é só para quem está no lado de fora, é também para quem está no lado de dentro. Porque a irmã Cláudia falou na semana passada sobre empoderamento, né? Aquela mulher que faz, acontece. Só que ela está vivendo uma vida, um personagem de fora. E às vezes dentro da casa, o filho, a filha não quer uma pessoa empoderada, quer uma mãe. Às vezes não quer uma pessoa porque o outro está vendo, mas quer um amigo ou uma amiga que esteja lá. Eu creio que está dentro da pergunta, né? Qual é ter uma ideia, como você falou, não tem uma dimensão do quantas pessoas, pode agregar, quantas pessoas. Mas aí a minha pergunta, então dentro da sua casa tem 2 pessoas que estão lhe acompanhando, então você está influenciando dentro de casa? Sim, influenciando dentro de casa e mesmo até nas dores. Bom. Até nas dores. Isso é bom. Não só nos momentos em que estamos sendo bem-sucedidas. Por exemplo, no exercício momentâneo do ministério, elas me acompanham para as pregações. Sim. Elas estão comigo nas quintas-feiras, muitas vezes. Então tem aquele momento do culto que Deus trabalha, elas estão vendo a mãe dirigente de oração que Deus está usando, que Deus está fazendo. Elas estão vendo nas igrejas a mãe pregadora que está falando, Deus está operando. Mas elas também conhecem a mãe que passa por dificuldades dentro de casa. Isso é bom, isso é bom. Passamos recentemente por uma situação em que eu as chamei, eu falei, olha, vocês são minhas amigas. Vocês são minhas melhores amigas e nós somos crentes. Amém. Então nós vamos usar a força da nossa união, glória a Deus, aliada ao poder de Deus. Aleluia. Falei, Deus me deu uma palavra. Falei, Deus mandou nós fazermos covas nesse vale. Ô Jesus, é muito Aí forte. entra a fé, né? Porque você está apresentando para tuas filhas o Deus que você serve e também querendo que ele seja o Deus delas. Eita, glória. E eu falei, Senhor, tu falou comigo mesmo, porque senão você falou uma coisa que Deus não falou, faz como? É verdade, né? É verdade. E eu falei para elas, olha, Deus mandou nós nos unirmos em oração, fazer um propósito de oração, nós 3. Deus mandou, fazer covas nesse vale. A palavra que Deus deu a Eliseu, né? Sim. Não ouvireis som de vento e nem de chuva, mas a água que precisa vai chegar. Vai chegar. Aleluia. Aí uma chorou, a outra sentiu a presença de Deus. Isso é muito lindo você ter essa experiência dentro da sua casa, momento de auge de crise. E assim nós começamos uma campanha de oração, Aleluia. Exemplificando a questão da influência. Sim, né? sim. E nós começamos em menos de 2 dias. Deus começou a responder a nossa oração. Glória a Deus. Então assim, foi muito lindo. E elas já sabem dessa dinâmica da oração. Já incluiu na vida dela, porque o momento que elas passarem por alguma situação que ela viu a sua mãe fazer, Sim. ela literalmente vai fazer com a sua casa. É isso que eu estou entendendo. Isso aí. E é importante você trazer os teus para a crise também. Amém. Isso é muito importante para você que é mãe, né? Que às vezes a gente fica meio sem saber lidar, coordenar tudo isso. A adolescência é uma fase difícil, nós sabemos. Como trazer o adolescente? A gente fica com muito medo de não traumatizar. A gente às vezes transforma nossos filhos em bibelôs. E eles não são de cristal.
E muito pelo contrário, você tem que trazer eles para a realidade da vida. Legal, isso aí. Né? Você tem que trazer eles, olha, o momento é de crise ou o momento é de necessidade, mas nós temos Jesus. Glória a Deus. Né? E o mesmo que ele fez nas páginas da palavra, vai fazer conosco. A gente às vezes quer poupar demais os nossos filhos, a gente quer esconder a realidade. Não, eu não vou falar de repente para você, mulher que está em crise conjugal. Não, vamos secretar. Sim, guardando as devidas proporções. Mas eles têm que crescer sabendo que um casamento passa por suas fases ruins também. É verdade. Porque senão, quando casar e passar por isso, meu Deus, como é que é? Tem que ter noção da realidade da vida. Crente fica enfermo, crente tem problemas emocionais, não adianta esconder, traga para a realidade, mas traga para a realidade dentro de uma visão otimista, Amém. Dentro de uma visão de fé. Aleluia. Olha, Jesus tem solução para tudo, vamos orar, vamos buscar, vamos perguntar para Deus onde está o problema. Então assim, eu procuro fazer isso. Tá Né? Então a influência começa assim dentro de casa. A Bíblia toda começa por dentro, né? Sim. Tira a trave do teu olho primeiro para depois consertar o irmão, né? Começa tudo por dentro. E é isso aí, a influência começa em casa, pastor. Meus parabéns, parabéns. A colocação é boa e principalmente, né, nesse quesito da filha ou do filho estar acompanhando, eu ouvia, não sei se nós tínhamos esse período de ouvir, é que se nós não ensinarmos, não educarmos o mundo... Isso. Então, às vezes, as pessoas, ela omitindo, ela está dando a oportunidade a outra. Não repare se eu sempre puxar na semana passada, porque faz um link para quem está em casa. A questão de você, como eu perguntei para a irmã Cláudia, sobre a questão dela no futuro, né? Então, qual é, que eu vou fazer essa pergunta para a senhora também, como é que seria o seu eu, como é que seria você hoje, né? Com a sua idade lá de 18 anos. Então, ela falou sobre as escolhas. E cai isso aí. A minha mãe tem, vamos dar um exemplo, a senhora passou por umas situações difíceis, pegou a filha, colocou, sentou, conversou com ela, mostrou, e elas automaticamente assimilaram, entraram de joelho, clamaram, porque uma mulher, não desmerecendo, uma cristã, ela tem que ter um posicionamento com Deus, uma intimidade com Deus, e a senhora, como líder do ciclo de oração, tem realmente aí propriedade para trazer para essas mulheres. Quantas talvez já lhe procuraram a respeito dessas situações ou outras. Então, a senhora tem sim alcançado algumas vidas, mas vamos lá, vamos à segunda. Aí eu vou fazer a pergunta que eu fiz à nossa irmã Cláudia na semana passada. Quem é a maior, quem é a maior influência na sua vida? É uma pergunta, né? Quem é que influenciou na sua vida? Quem é a maior influência? É uma forma de dizer assim, mas quem influenciou na sua vida? Na verdade, nós somos um misto, um grande combo. Parece que eu estou puxando a situação da filha, que foi a pergunta agora. Eu estou falando, mas quem influenciou na sua vida? Nós sempre somos um processo, nós somos fruto de um processo. Bem, né? Então a gente vai sendo construído ao longo do tempo, nas mais variadas áreas, né? Sim. E dificilmente a gente se inspira em uma só pessoa, né? Então, assim, na verdade, como mãe, eu sou fruto de uma observação do que eu não tive na infância. Para quem influenciou na sua vida, mas vamos lá, segue lá, isso aí. Eu sou fruto de uma influência que eu não tive, no sentido de que eu tinha carências e desde criança pensava assim, eu não vou fazer assim com os meus filhos se eu estiver. Então, na verdade, a coisa funcionou meio que numa contramão. Pode parecer meio louco, mas não. As pessoas têm duas opções a fazer com as experiências que têm. Sim. Ou repetem ou se transformam. Muito bem colocado. Né? Então, assim, e como no ministério eu tenho algumas influências, né? A própria irmã Vitória, porque eu não posso deixar de falar, gente, porque eu me converti lá. Sim, né? Sim. E sem saber que seria, porque eu não tinha noção que Deus me traria a uma direção de um círculo de oração, mas hoje, quando eu observo algumas coisas e penso em algumas coisas, involuntariamente, eu tenho muito dela. A firmeza, a convicção, Sim. sabe? Essa coisa, se Deus deu, pode ter o mundo inteiro dizer que não é Deus, mas eu sei que foi Deus que deu, então você vai adquirindo isso, né? E também tem uma amiga minha, a pastora Angélica, também, essa determinação de meio às guerras, ainda que o inimigo, ainda que os adversários, digamos assim, pareçam mais poderosos,
Mas se Deus mandou ficar nessa posição, é nessa posição que eu vou ficar. Aleluia. Não vou arredar pé. Glória então, assim, é um misto de influências, né? É um misto de coisas. Acho que é isso. Não, bom. É porque às vezes a gente para, como a irmã falou, duas senhoras, né? Duas senhoras contribuíram para a posição que a senhora tem hoje. Por isso, quando da pergunta quem, né? Qual a maior influência que a irmã teve? Talvez num lado. Tem pessoas que provavelmente estão vivendo isso. Uhum. Né? Eu não tenho uma referência, não tenho alguém, mas Deus levantou uma outra pessoa. Às vezes dentro da minha casa, estou colocando lá, né? A pessoa, entre o pai e a mãe, na dificuldade. Eu não queria nem entrar aqui muito nessa linha, porque eu sei que é difícil, mas quantas talvez, como é que eu vou dizer assim, quantas mulheres, não é o nosso assunto, mas por que elas não têm uma influência dentro de casa? De repente sofrer uma violência, né? E realmente acontece isso. Às vezes aquela jovem ou aquela mãe que está ali, quando ela era pequena, sofreu uma violência, não vou entrar nesse ponto, e isso marcou. Então, realmente, ela acabou procurando o quê? No lado de fora. Algo para poder complementar. Então, nessa recomendação para essa mãe, para essa jovem que a irmã está aí tendo a oportunidade de falar, dependendo de quem é a pessoa, a irmã Cláudia falou muito isso aí na semana passada, para você extrair ou ter alguém como uma referência para você tem que conhecer o histórico, né? E saber se aquela pessoa realmente condiz com a atitude, com aquilo que ela está. Então, para quem está aí, já guarde bem essa. Vamos mais uma pergunta aqui para que a nossa irmã possa nos ajudar. Qual o conselho que a irmã daria para uma mulher cristã que pensa em desistir diante da dificuldade? Parece que nós estamos no outro, mas o conselho, uma irmã, uma jovem que pensa em desistir. Desistir de quê? Dos seus sonhos. Desistir de quê? Dos projetos. Então tem pessoas que às vezes ela está inserida em alguma coisa, ela fala assim, não dá mais jeito, não tem mais jeito, minha idade. Minha mãe tirou a carteira de habilitação com mais de 60 anos. E com mais de 60 anos ela pegou o carrinho dela e começou... O dia que ela entrou na Avenida Brasil, acho que todo mundo já estava com o Salmo 91, o Salmo 23, e aquela preocupação lá na cabeça. O que a senhora fez? Quando eu cheguei em casa, né, do trabalho. Aí minha mãe falou assim, eu peguei o carro. Falei, e a senhora foi onde? Na Avenida Brasil. Eu falei, Jesus, meu irmão, deve ter sido muito anjo. Muito anjo. Já que ela gostava de orar, muito anjo. Mas vamos lá, essa é a pergunta. Qual o conselho? Qual o conselho que a senhora daria para uma mulher cristã que pensa em desistir diante da dificuldade? Fique à vontade. Pode parecer muito óbvio que eu vou falar, mas não desista. Pode parecer óbvio, mas não é. Por quê? Porque no momento da crise, no momento em que as coisas estão dando errado e que o mais fácil é isso. Desistir. É parar, abortar o projeto. Sim. Aí a gente esquece do que Deus falou, esquece do que a gente sabe até aqui, esquece das experiências que já vivemos, ou de repente nós estamos diante de pessoas, tem pessoas nos assistindo que são novas na fé, mas o fato é que se chegou até aqui é porque Deus guardou a sua vida, Deus guardou a tua casa, né? E você está aqui não por uma obra do acaso, isso é importante nós falarmos também. Né? Então, assim, não desiste, pensa mais um pouco, porque o mesmo processo, o mesmo tempo que vai levar, entende? Desiste, aí até recobrar o ânimo, até recobrar uma nova direção, poderia ter continuado a tentar. Amém. O tempo vai passar do mesmo jeito. A mulher hoje, ela tem uma posição, como aquela mulher, como a senhora pregou um tempo atrás, sobre a mulher encurvada. Ela não podia, pelo que eu lembro que a senhora pregou, ela falou assim, olha bem como é que era. Os homens aqui, uma cortina, a senhora que fez né? E a mulher do outro lado. Então ela estava com um processo de dificuldade, mas não deixava de ir no culto, ou na sinagoga, não é verdade? Então, durante aquele período que ela estava ali, ela poderia ter desistido. Mas o que levou ela, não sei se isso contribui para a vida da senhora em alguma situação, como a senhora estava falando, até me perdoe, né, interrompendo, quando a senhora estava falando a respeito da mulher que desiste, por que ela parou? Por que ela não deu continuidade?
Porque se você para, você enterra, você recua, né? Teremos essa mulher que andava curvada e tem uma outra pessoa que é muito, muito conhecida no meio da Bíblia, que é Ana, que ela poderia ter desistido quando Penina bateu na primeira vez. Mas todos os anos, quando o seu esposo ia para sacrificar, ela ia, dobrava o seu joelho. Vamos lá, não sei. Isso é muito interessante mesmo, como eu falei, né? O mesmo tempo que vai levar para você recobrar uma direção é o tempo que você poderia estar tentando. Sim. Porque o problema é que as pessoas, elas olham para algumas outras pessoas que avançaram e obtiveram sucesso e elas acham que isso foi do dia para a noite. Não foi. Demandou um tempo. E nesse tempo, até você chegar a uma fase do teu ministério em que Deus começa a te honrar, a uma fase do ministério em que as coisas começam a andar, você pensa que foi de uma hora para outra. Não foi, você passa por muitas coisas. As pessoas hoje, de repente, olham para a minha vida e me veem dirigindo uma oração numa igreja relevante, num ministério relevante, e acham que, tipo assim, me converti ontem, no dia seguinte Deus batizou com o Espírito Santo, daí a 2 meses desceu as águas e pum, caiu na cadeira sentada dirigindo um círculo de oração. Não é assim. Algumas coisas aconteceram. Várias coisas aconteceram. Cobranças não só de si, como também de fora. A cobrança é geral, pastor Sérgio, porque até Deus te cobra. Amém. Glória a Deus. Gente. Isso aí. A gente às vezes fica, não, Deus cobra, Deus faz pressão, porque para o que ele tem com você, que não é para todo mundo, você não pode se comportar e levar a vida que todo mundo leva. Amém. Renúncias. Renúncias, sacrifícios, né? É como uma família que tem mais de um filho. Você dá a mesma educação, mas de um você puxa mais. É verdade. É verdade. Em alguma área ou outra. É verdade. Né? Então, assim, é Deus cobrando algumas coisas de você, o mundo espiritual, né, por já perceber Aleluia. a singularidade do teu chamado. E aqui eu não estou me colocando e nem colocando as pessoas como supra-sumo da espiritualidade, é apenas a singularidade de Deus na vida de cada um. Correto. Né? Então tem a cobrança do mundo espiritual, tem as demandas inerentes ao teu chamado, porque aí você tem que se dedicar mais, tem um tempo maior de oração, enfim. E as pessoas também, então a cobrança é geral. E nesse caminho, até você chegar ao lugar que Deus tem para você, você vai enfrentar oposições, as críticas, você vai enfrentar a autocobrança também. Sim. Porque aí você começa, você tem noção de que você não tem em si condições para aquilo, e dependendo do ambiente que te cerca, da tua história de vida, você começa a achar que também nunca terá. Então assim, você vai contar com muitas coisas, oposições inclusive de pessoas que deveriam te apoiar. Jesus. Porque na verdade o que Deus quer formar em você? Deus quer formar em você um caráter convicto de que Ele te chamou. Aleluia. Porque na verdade, quando Deus tem alguns lugares para você, você não pode ficar dependendo da opinião alheia. Você não pode ser refém da opinião alheia. Você não pode ser refém do que as pessoas acham. Isso é verdade. Principalmente das críticas destrutivas, disfarçadas de construtivas. É uma coisa, como a senhora estava falando aqui, tem um poder na palavra, tanto para aquele que está ministrando, para aquele que, né? Mas também, do outro lado, a gente observa o seguinte, eu uso às vezes na igreja essa expressão, fulano, não é que o nosso caso, não gostei de fulano. Uma mensagem que chega num momento, num dia, ele acaba com o seu dia. Vamos dizer assim, é onde eu queria chegar, como a irmã falou. A gente não possamos ficar dependendo só da aprovação, ou a aprovação de fulano, betano e ciclano. Não tem o mesmo mistério, não tem a mesma chamada, não desmerecendo, mas é uma forma diferente. Então, quando aquela pessoa, de repente, fala assim, Ana, não vai dar em nada, não adianta você bater nessa tecla, mas você não tentou, você não fez, e às vezes você vai travando, você vai parando por causa disso. Isso, pastor Sérgio. E o senhor falando, me ocorreu um texto muito importante, que é naquela transição da liderança de Moisés para a liderança de Josué. Sim. Perceba que o povo é o mesmo, o Deus é o mesmo. Só que Deus vai falar o seguinte para Josué, olha, Moisés, meu servo, é morto. Aleluia, aleluia. Ou seja, a importância era a mesma, é claro que agora o povo estaria entrando numa outra fase,
Só que o que nós temos que entender é que com cada um Deus vai tratar e lidar de um jeito. Bom, repete aí, repete. Cada um, né? Com cada um Deus vai tratar, lidar e usar de um jeito diferente. Interessante, isso aí. A missão é importante, a missão tem sua singularidade, porém, Moisés foi uma pessoa. Sim. Com ele Deus falou de um jeito, Sim. Com ele Deus trabalhou de um jeito e direcionou de um jeito. Com Josué ia ser de outra forma. A missão não ia perder a importância, a missão não ia perder o nível de influência, porque estamos falando aqui também sobre isso. Sim. Porém, seria de uma forma diferenciada, porque Josué era uma outra pessoa. Então, o problema é que às vezes também, nesse caminho, eu quero ainda pegar um ganchinho nessa coisa do caminho até você chegar onde Deus tem. Sim. Você tem que entender que nem tudo pode te influenciar. Porque ainda existem pessoas que são muito engessadas, têm um entendimento muito engessado. Tipo, na minha época era assim. Só que agora Deus quer tratar de uma forma nova, de uma forma diferente. Perceba, não negociando princípios. Afirmativo, isso eu gostei. Princípios da palavra de Deus não são negociáveis. Concordo. Porém, é uma outra época. Sim. O povo, algumas pessoas não estão mais, né? E nós temos também que acompanhar a evolução do tempo, estudos, do ensino, da tecnologia, enfim. Então Deus levanta pessoas diferentes para continuarem dentro do mesmo propósito. Acho que eu achei que eu queria falar. Bom. E às vezes tem pessoas que não se abrem, por isso se opõem, por isso resistem. O senhor falou um pouco sobre isso, né? Não é por aí e tal. Às vezes é por falta de uma percepção disso aí. Que Deus levanta pessoas diferentes para continuar na mesma missão, só que de uma forma diferenciada. Interessante. Bom, algum tempo atrás eu escutei, acho que o pastor Brunet, né? E ele estava falando sobre essa questão dos princípios. Querendo ou não, todos nós cumprimos. Ele fala assim, a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe. E nós temos que realmente, para que meus dias sejam prolongados, eu tenho que cumprir os princípios. Né? Na Bíblia não terá outros deuses, então automaticamente a base da vida, não só de quem está na igreja como tem lá fora, você sabe disso, que tem horário, princípios, tem horário para você ficar, botar uma música ou um som. Então toda a caminhada do ser humano ele tem princípio, que a senhora colocou bem. Nós não podemos, mesmo na época atual, né, não esquecer do que Deus fez. Não é verdade? Então eu não vou desistir, era a colocação aqui. O que eu vou dizer para essa pessoa para ela não desistir? Ela mantém os princípios, ela mantém aquilo que ela aprendeu, não é isso? E não se deixar levar, né, pelo que o povo vai falar. Porque às vezes, é como a senhora disse, para A Deus tem um propósito e para B não. A situação, quer ver uma coisa que vai cair bem? Davi e Saul. O que Saul fez? Pegou a armadura dele e levou para quem? Para Davi. Só que Davi não tinha condições de usar, ele achou aquilo ali diferente, porque ele já havia, Deus já tinha proporcionado a ele outras experiências. Então nem sempre aquela questão como Saul apresentou a armadura dele é para a armadura para Saul. Então na nossa caminhada eu não vou desistir. Por quê? Porque não adianta a pessoa querer levar a vida de fulano se Deus capacitou aquela pessoa para suportar aquilo. E ainda aquele outro ainda está caminhando. Então, ou não pense em desistir porque é muito pesado. Não pense em desistir porque é muito leve. Não, vamos continuar caminhando. Então, nessa tarde agora, ou nesse dia, né, o conselho que a senhora daria para essa mulher cristã é... Não desista. Permaneça naquilo que Deus falou com você. As circunstâncias não podem nos definir. Muito bem. Desculpa, viu, irmão? Não repara não, mas você, mãe, mulher, tem que ter... Como é que é? As circunstâncias não podem nos definir. Você não é o que as circunstâncias dizem que você é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que Deus fala que você é. Aleluia. Isso é bom. Porque tem as pessoas... Parece que nós não estamos no mesmo assunto, não estamos fugindo, mas vai rotular. A circunstância dizendo que você não vai... Aí você... Não. Deus tem um projeto diferente. Deus tem algo diferente. Bom, vamos lá. O que a senhora poderia dizer? Acho que eu já falei já. Acho que eu já comentei sim. Sobre o seu eu mais jovem. Fiz essa pergunta ainda? Ainda não? Não. Então vamos lá. Como é que seria irmã Cristina mais jovem? Ela é jovem, mas vamos colocar aí seus 20 anos, não sei se de repente, o que a senhora ia dizer? Ainda mais hoje. Que coisa legal.
20 anos atrás, hoje eu não posso dizer a idade para quem está em casa, mas vamos supor que a senhora tem aí 35 anos, tá? Então, de 20 anos até 35 anos, 15 anos, certo? A experiência que a senhora teve com 20 anos, o que a senhora diria que se estivesse lá e falasse assim, meu Deus, onde eu cheguei, o que que eu fiz, o que que aconteceu, eu poderia ter seguido, o que que eu poderia ter feito assim? Porque eu sei que é um momento de reflexão, sim, que muitas mães, muitas mulheres estão lá. E isso essa pergunta faz para quem tem tempo de rever as suas decisões. Porque nós aprendemos, como eu acho que foi Cláudio, a senhora que falou, nós aprendemos, às vezes, algumas coisas com outras pessoas. A vida é lá na escola. Então, vejamos, se a senhora tivesse lá com 20 anos de idade, coloquei pesado não, né? Não, mais ou menos. Então, o que a senhora poderia dizer para o seu eu mais jovem? Filtre mais o que você ouve. Eita. Vamos principalmente lá, analisando a propriedade de quem está falando. A irmã Cláudia comentou isso daí na semana passada, mas contribui. Eu tive uma experiência, uma ocasião, no começo da minha fé, eu estava na casa de uma irmã e estava tendo uma vigília, teve uma vigília. Sim. Eu passei esse meu primeiro período de conversão, eu vivia nas vigílias. Hoje eu entendo que era por conta do chamado, era por conta da necessidade da libertação. Deus queria me fazer criar raízes profundas de verdade. Então Deus me inseria nisso. Eu fui uma jovem nova convertida que eu não sabia o que era shopping, eu não sabia o que era cinema, eu não sabia, eu não sentia vontade de ir. Foi uma obra mesmo assim muito diferente, que eu não tinha noção do quanto era diferente. Hoje eu tenho. Naquele período, então, o seu mais novo, Deus já estava fazendo algo, mas... Já então... chamou. E aí, nessa vigília que eu estava, sim, Deus já nos usava ali por misericórdia, aquele movimento todo, e foi uma noite de glória, daquela que a gente assembleiano gosta. Glória, pede uma noite, pede fogo. Foi assim. E tinha muitas lideranças ali também, muitos pastores, mulheres de oração, enfim. E foi uma bênção, Deus me renovou, Deus fez promessas, Deus confirmou coisas. E no final dessa vigília, uma certa pessoa me chamou e falou assim, olha, irmãzinha, toma cuidado, não vai muito fundo ao pote não, tá? Jesus. Eu saí dali setada, porque, de acordo com a envergadura ministerial daquela pessoa, eu acreditei naquele conselho. E eu saí dali preocupada se eu estava querendo passar à frente de Deus nova convertida. Sim. Saí dali preocupada. Será que eu me excedi? Será que eu estou indo por um caminho falso? Porque aí você quer agradar o coração de Deus. E tudo aquilo que sinaliza que você está fora te leva à loucura. É verdade. Eu falei, meu Deus, e depois eu me entendi. Depois eu fui olhar a história, fui conhecer a história daquela pessoa. E aquela pessoa, ela era, na verdade, uma liderança frustrada. E cada um só dá o que tem. É verdade. E mal sabia ele que Deus estava usando a minha intensidade justamente para me firmar e me fazer criar raízes. Então é por isso que eu falo. Um conselho para o meu eu mais jovem. Sim. Analise a história de quem está te dando conselhos. Até mesmo se esses conselhos forem bons. Ó, abrindo esse parênteses rapidamente, isso é para vocês que estão aí, entendo. Você que é jovem, você que está começando a caminhada, porque... esse podcast Pede Fogo é para essa finalidade, é para trazer para agregar, para trazer algumas informações para a sua vida, porque eu vejo uma necessidade no dia de hoje de uma comunicação como estamos fazendo, não que os outros não sejam, mas séria, para trazer esse povo, né, para uma responsabilidade, para um posicionamento. Mas vamos lá, eu não quebrei seu raciocínio não. Não, imagina. E também para a mulherada que está aí, né, que tá, tem muitas pessoas que estão vindo do mundo agora. Sim. Né? E aí a gente às vezes chega e encontra alguns tabus, encontra algumas rejeições. Mas assim, Jesus Cristo está acima de tudo isso. Eu acho importante falar isso, porque eu também vim do mundo, né? Vim do mundo, eu vim de um ambiente totalmente avesso à realidade evangélica. E eu não tinha noção nenhuma da realidade evangélica. Minha família não tem tradição no meio evangélico. Inclusive, eu e meu irmão, que é um pastor evangélico, somos a primeira geração de crentes da família Castro.
para essas mulheres, então, só mais uma vez para ratificar. Essas mulheres que estão vindo agora. Que às vezes é só ela que acabou de aceitar Jesus, ou ela está lutando dentro de casa porque alguém ainda está preso em algumas religiões, né? A gente não está aqui abrindo, mas que precisa entender isso aí. Então, a senhora e o seu irmão foram as pessoas que Deus separou dentro de um contexto, dentro de uma família que nunca ouviram falar sobre Cristo e hoje está aí. Então, para quem é jovem, de 20 anos ou menos, então se Deus tem um projeto, já começou pela sua vida. É isso que eu queria entender aqui. Isso mesmo. Deus começou o projeto através da vida da senhora, através da vida do seu irmão, para alcançar a sua família. Sim, Jesus nos tirou do samba, né? Essa que é a realidade. Sim. Do samba e nós viemos, meus pais não eram crentes, ninguém na família era crente. E o Senhor nos salvou, no sábado de carnaval, inclusive. Glória Estava tudo preparado. Vamos contar o testemunho direito, gente. Irmãs de oração que estão aí, não desista. Vê igual o pastor Sérgio fala, não desista. Pode estar lá no samba, pode até estar lá no samba, mas o teu joelho tem que estar lá enterrado. Ela fala, salva aquela juventude. Minha amiga levava a foto e falava, Jesus, salva a Cristina. Muito bom. Salva a Cristina. E eu comecei a desaprender de sambar dentro da quadra de samba, minhas pernas ficaram duras. Glória a Deus! Jesus vai lá na quadra e salva quem tem que salvar. Isso é bom. E a gente veio, meus pais não eram crentes, e aí eu tinha que orar no banheiro, entregar jejum no banheiro, era uma loucura. O pagode na sala, eu entregando jejum no banheiro. Deus fez uma obra, gente. Aleluia. E quase 30 anos se passaram e foi a melhor decisão que eu tomei. Meus pais partiram salvos para o Senhor. Glória e Jesus veio salvando a família. É por isso que a gente, quando fala não desista, parece muito óbvio, mas não é. Há um poder na postura. É isso que eu quero falar. Aleluia. Às vezes, o muito falar não vai representar nada, mas a tua postura de permanecer triste, chateada, um dia tá de pé, outro dia tá meio abatida, mas permaneça, porque a tua postura fará toda a diferença nessa história. Aleluia. Meus irmãos, o que eu posso dizer é muito obrigado, Jesus. Por quê, pastor? Por esse instrumento chamado internet. Às vezes a gente não tem ideia, né, até onde pode chegar essa informação ou as vidas que serão alcançadas. Mas como a senhora fechou aqui, né, pelas perguntas, por esse mês que é importante, eu não estou dizendo que os outros meses não sejam importantes para a mulher. Todos os dias, todos os meses são importantes, mas hoje essa é uma voz, essa é uma resposta para a sua vida. Para essas mulheres, para essas bênçãos, é uma resposta. Porque às vezes está dentro de um contexto, dentro de uma situação e pedindo, Senhor, fala alguma coisa para mim. Aí Deus vai e fala assim, ó, lá no samba, a minha amiga estava com minha foto no seu de oração. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou levar foto? Leva, irmão, leva a foto, leva o nome, entendeu? Leva lá e, Senhor, muda aquela história. Mudou a história sua, do seu irmão e dos seus pais. Morreram em Cristo. Deus abençoe a você que está aí. Peço a você que possa compartilhar, né, o podcast Pegue Fogo, mas manda mesmo, irmão, porque tem pessoas que estão pensando em desistir, mas não vai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus ministre sobre a sua vida. Eu deixo aqui para a nossa irmã missionária Cristina, né, fazer aí esse fechamento, depois é só dizer bye bye, até semana que vem. E aí? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Existem convites que nos honram. Eu acho que eu tenho dito muito isso. Existem convites que nos honram e que Deus possa seguir abençoando esse projeto. Yes! No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até a semana que vem.